Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Hoje é o terceiro, né? Ontem tivemos, hoje antes da missa, então também amanhã será assim. Então 6h30, a meditação sobre os textos da missa. Então por isso que não fiz a homilia durante a missa, porque antes da missa teve a meditação sobre o que fomos rezar depois, né? Então, desse tema agora pela manhã, nós pegamos um trecho do Evangelho de São Lucas. É interessante que desse trecho, né, quem tem a Bíblia aí, Lucas, capítulo 3. Isto. Então, São João Batista, se a gente pega versículo 1 ali em diante, está assim: no 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca da Abilina, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás. Veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Tornar-se-á direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai. Pois vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe a multidão: que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Também publicanos vieram para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não exijais mais do que foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não pratiqueis violência nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Esse trecho do Evangelho de São Lucas que vai nos colocando na missão, né, nas tarefas que São João Batista realiza. Vemos uma coisa muito interessante: como que São João Batista vive bem o profetismo. Por quê? Começa a dizer: ai de vós, raça de víboras. Então ele tem uma palavra contundente, forte, que se opõe às pessoas que estavam querendo aproveitar, porque o pessoal pensou assim: pode ser que o mundo acabe, então para me livrar da ira de Deus, eu vou lá batizar com João Batista.
Então, tem hora que a gente pensa assim, olha, para me livrar do mal, eu vou lá me confessar logo, né, dá que eu morra. Mas, no fundo, falta talvez uma verdadeira conversão. Então, é isso que São João Batista expõe. Fala assim, olha, o que vocês estão fazendo é meio que só mesmo para resolver alguma coisa, mas não uma conversão frutuosa. Ele chega a dizer isso. Então, tem hora que a gente pode até acorrer a confissão, ou mesmo buscar a penitência, como se fosse assim, deixa eu resolver isso aqui, senão vai pegar mal para mim, dá que eu morra. Mas, São João Batista, é necessário uma conversão frutuosa. Ai de vós, víbora. Então ele vai acusando. Mas, ao mesmo tempo, e logo em seguida, ele dá umas palavras que indicam caminhos. Que indicam caminhos. Então, o verdadeiro profetismo ele é capaz de unir essas duas coisas. Ser contundente ao demonstrar erros, mas, ao mesmo tempo, demonstrar caminhos. Então foi isso que São João, nesse trecho do Evangelho, acontece que São João Batista. Então ele é capaz de dizer, não está bom, mas vejam só o que podemos fazer. Então é interessante como que ele vai, de fato, vivendo bem o profetismo, que todos nós temos o profetismo pelo batismo. Na pergunta que vão fazendo a São João Batista, por 3 vezes se repete, que devemos fazer? O que devemos fazer? Essa é uma pergunta que agora, no tempo da Quaresma, começa a ficar, repetir-se muito, né? Às vezes as pessoas, padre, como que eu faço para viver a Quaresma? Padre, como que eu faço penitência? Padre, como que vou me mortificar? Como fazer jejum? Então, é uma pergunta que para todos nós é importante, que devemos fazer. Uma coisa importante, a mim e a vocês, estar pronto para responder, tá bem? Que às vezes a gente está numa cultura que a gente diz assim, o que eu não sei, depois eu vou lá, vou ver o que eu faço e te respondo. Isso é gesto de humildade? Sim, muito bom, porque de fato assim, se eu não sei mesmo, seria bom então não responder de imediato, consultar, pesquisar, ler, estudar para depois dar uma resposta mais adequada. Mas pode ser que isso, por isso que virou cultura, que em muitos casos a pessoa não tem resposta porque nunca reza, nunca estuda, nunca aprofunda. Então ele não tem resposta a nada. Então se perguntar, isso aqui, como eu faço? Não sei, eu vou lá ver. Entende? Isso tem que ter muito cuidado. Aliás, isso é um problema de nossas escolas, né? Há professores que tendem a fazer isso. O professor tem o dever de saber, né? O educador tem o dever de saber. Não saber tudo, mas se você está numa determinada turma, você tem que ter um conhecimento suficiente para atender aqueles. Então seria um absurdo eu me propor profissionalmente estar num lugar aonde que eu não sei, né? Imagina se o médico ou mesmo a enfermeira, né? Tá aqui, o negócio está feio, então, olha, eu vou lá estudar, daqui a pouco eu volto, né? Eu falei assim, mas é urgente, vai morrer. Eu falei assim, não, vou dar um tempo aí. Não acontece isso. Então, na vida espiritual, isso não pode acontecer. Lógico, volto a dizer, que de repente alguma coisa, de fato, eu não sei, eu não me lembro. Então, eu tenho que ir lá fazer consulta. Mas não cair na falsa humildade, né, que pode ser sinal de uma preguiça espiritual. Eu não estou buscando meios para crescer. Então, São João Batista foram perguntar, o que devemos fazer, São João Batista? O povo perguntava, olha, se você tem 2 túnicas, faça o seguinte, deixa uma para outros, né? Aí vieram os cobradores de impostos, né? O que devemos fazer, São João Batista? Olha, não cobra mais do que pode, não, tá bem? Aí vieram os soldados. E aí, São João Batista, o que devemos fazer? Olha, não cobra mais do que você deve, não. Você receba só o seu soldo, não sejam corruptos. É interessante que, em todos os casos, as respostas de São João Batista manda fazer o que eles devem fazer. São João Batista não disse aos cobradores de impostos, olha, deixa de ser cobrador de impostos e vai ser cozinheiro. Não falou isso. O soldado falou assim, olha, larga as armas e vai cuidar de flor. Não falou isso. Falou assim, olha, cumpra bem seu trabalho, com justiça, não seja corrupto. Então, quer dizer, as indicações desse trecho do Evangelho de São Lucas, que São João Batista dá a quem o perguntou, está na ordem do dever. Então, o que há de extraordinário?
é fazer o ordinário. Então, faça o que tem que fazer e faça bem. E faça bem. Né? Então, faz o que deves, está no que fazes. Né? Então, isso é uma frase que a gente podia colocar para toda a quaresma. Né? Faz o que deves e está no que fazes. Porque fazer o dever de cada dia. E depois, na hora que eu começar a fazer alguma coisa, que eu esteja na coisa. Né? Que tem hora que a gente está trabalhando com uma coisa, televisão ligada, cabeça em outro lugar. Então pedi ao Senhor, me dá unidade de alma e de trabalho para eu fazer bem o que eu devo fazer. Aqui então, a gente pode dizer assim, que o tempo de quaresma, não deveríamos entender a penitência só no tempo de quaresma. E cuidado para não fazer escolhas de coisas que são fora da realidade nossa. Deixa eu inventar uma coisa muito legal para essa quaresma. Então, nessa quaresma, não sei, invento uma coisa fora. E o que acontece? Resulta que rapidamente a pessoa já não vai conseguir fazer, porque escolheu algo de fora da realidade e de fora daquilo que ela devia cumprir. Normalmente, as penitências e mortificações mais difíceis estão naquilo que a gente deve fazer. Então, olha, se eu tenho que ir trabalhar, se eu tenho que estudar, se eu tenho que cuidar da casa, se eu devo rezar cada dia. Então, tem hora que a pessoa normalmente não reza. Aí chega na quaresma e inventa uma lista de coisas a rezar. Você olha, reza o do dia a dia primeiro, depois, quem sabe, você coloca outras coisas de piedade no tempo da quaresma. Então, pronto. Então, a gente começar a ter muita atenção com isso, né? As indicações de São João Batista. Esse tempo, então, nós vamos aprender a fazer penitência, não de coisas extraordinárias, mas no cumprimento do ordinário e simples. É o espírito de penitência que deve entrar em nós, ou seja, é um modo de viver que deve entrar no nosso modo do dia a dia. Então, deixa eu descobrir aqui como que eu vou me santificando. Não é espírito de penitência as coisas grandes feitas num dia, porque também tem isso, né? Então, tem hora que a gente intensifica, ou melhor, exagera num dia e no outro não faz nada. Então, saber que o espírito de penitência é um esforço contínuo, árduo, e que deve prosseguir um caminho de amor e doação. Então, esse é o verdadeiro espírito de penitência. Eu tenho que saber que é um caminho que eu vou percorrer. De saber aproveitar as coisas pequenas que contrariam e oferecer a Deus. Então, como que eu faço penitência? Deixa eu fazer aqui as coisas que estão me contrariando e fazê-las e oferecer a Deus. Manter um olhar de amor à vida que vamos tendo. Então, o Senhor me deu esse dia. Então, deixa eu ter esse olhar de amor para as coisas que eu vou tendo ao longo do dia. Então, saber da extraordinariedade as coisas que devo fazer de forma simples. A primeira conversão é de grande valor, ou seja, a gente percebe que houve um momento da vida que, olha, poxa, ali foi minha conversão. Mas é importante a gente estar atentos à segunda, à terceira, à quarta, à quinta, à sexta, milésima conversão. Então, quer dizer, eu não posso ficar vivendo de uma espécie de saudosismo do dia que eu mudei de vida. Não dá certo, não dá certo. Então, olha, no dia que eu mudei de vida, é como se o padre Nivaldo, ficasse lembrando de 19 anos atrás, quando eu vim nessa igreja, tem uma missa muito bonita, celebrei uma das minhas primeiras missas, falei assim, nossa, que missa linda, não posso viver disso. Então, a nossa vida, ela se renova, deve se renovar a cada dia. A conversão deve fazer esse caminho. Conversões sucessivas, mudar de vida sempre, sempre. Devemos ter alma jovem, ter uma alma jovem. Evitar uma alma pesada, mas querer uma alma leve como as crianças. Criança cai, não se machuca e levanta com naturalidade. E quando machuca menos do que a gente. Um adulto cair é tão horroroso, né? Porque cai e estraga todo, e para levantar é um negócio complicado, né? Então, assim, o adulto tende a
cair no chão e pronto, aí dá a confusão. Então, a nossa alma não pode ser adulta, tem que ser de criança. Então, criança levanta, com naturalidade trata as coisas, né? Levanta, o menino dá aquele suspiro, alguns choram, daqui a pouco está lá fazendo levadeza de novo, né? Então, quer dizer, alma jovem, como de crianças, devemos também ter nossa alma deste modo. Cada dia cultivar essa vida de penitência, cada dia um pouco mais. E aí então nós podemos distinguir, né, entre mortificações ativas e passivas. Ativas são aquelas que eu escolho, e as passivas aquelas que vêm de fora. Então, e percebendo assim, esse tempo de penitência que a gente vai iniciar, a gente tem que ter um olhar atento. Na verdade é o seguinte, para ser pessoa de penitência e mortificações, basta ter um olhar atento, de amor à vida. Porque quando a pessoa tem um olhar atento de amor à vida, ela aproveita tudo. Ela aproveita até coisas simples. Olha, aqui dá para eu mortificar. Olha, aqui dá para eu colocar amor e isso vai me ajudar. Então, pronto. Então, esse espírito de penitência, no fundo, é sinal de uma alma atenta. Deixa eu ficar atento ao que acontece ao meu redor. Exemplo simples. Melhor, vamos aqui. Mortificações ativas. Cumprimento de horário. Essa é uma mortificação ativa. Né? Deixa eu chegar no horário, nos compromissos. Né? Outro dia estava lendo Santo Afonso Maria Ligório, Preparar para a Morte. Né? E tem um capítulo só sobre o uso do tempo. Né? O tempo, como que eu aproveito o tempo, se eu não vivo bem o tempo, como que isso pode refletir na minha alma, enfim. Então, o cumprimento de horário, ser pontual com pessoas e não somente em situações públicas. Então, tem hora que a gente tem que ser pontual com pessoas, por quê? O tempo das pessoas é a vida da pessoa. Então, se eu deixo alguém me esperando, eu estou roubando algo que é precioso da pessoa. Ela podia estar usando o tempo para o trabalho, para a oração, para outras coisas. Então, se eu coloco alguém na minha espera, isso é muito grave. Deus há de nos cobrar. Quanto tempo roubei das pessoas fazendo-as me esperar? Porque eu estava lá, me atrasei. É lógico que algumas coisas justificam, mas outras, muitas não. Então, pontualidade com as pessoas é amor e respeito a algo que é eterno na vida das pessoas. Aqueles minutos não voltarão à vida da pessoa, não volta para ela. Então, pontualidade em coisas pessoais com as pessoas e não somente em situações públicas, porque a gente pode ser pontual, falar assim, eu tenho que chegar na missa na hora certa, aí chega. Eu tenho que chegar na festa na hora certa, aí chega. Bom, isso pode ser sinal de vaidade, que as pessoas vão louvar, falam assim, fulano de tal é sempre pontual, né? Parabéns. Olha, ser pontual na hora de levantar, que ninguém vê, na hora de almoçar, que quase ninguém nota, na hora de dormir, que quase ninguém nota, na hora de tomar banho, que ninguém nota. Então, quer dizer, cultivar a pontualidade também na vida pessoal. Ninguém está vendo, mas hoje eu disse que eu ia tomar banho às 15h05. Fui tomar banho 3h05, tá bem? Pronto. Então, a gente cuidar disso. Nós não podemos pensar que somos apenas guarda suíça, né? Os suíços chega ali na hora. Não é isso. É saber cultivar o amor a Deus. A mortificação da pontualidade. Aí, então, boa coisa para esse tempo de quaresma. Mortificação da pontualidade. Deixa eu ser pontual. Quem toma remédio, toma na hora certa. Padre, é difícil, eu esqueço. Dá um jeito, coloca despertador. Ele está sempre atrasando, né? Não, passou já 1 hora. Não, deixa eu tomar meu remédio, né? Não, mortifica. Toma o remédio na hora certa. Na hora certa. Aí, uma coisa difícil para o nosso tempo de quaresma. Organizar todas as obrigações. Organizar todas as obrigações. O que eu tenho que fazer? Então, deixa eu organizar aqui. Então, isso ajuda, né? Colocar as coisas organizadas. Enquanto a gente não escreve o que tem que fazer,
isso vira uma espécie de incômodo interior. A gente não percebe isso, mas a gente começa a perceber o cansaço, a irritação, porque tem hora que a gente não sabe o que é, mas às vezes é coisa que eu devia fazer que eu esqueci de anotar. De repente, já deve ter acontecido a vocês, né? A gente fala assim, não, fulano, amanhã vai ser ótimo, vamos junto, a gente encontra, etc. Quando chega no dia anterior, lembra que tinha marcado outras 10 coisas. Meu Deus, isso aqui que eu fiz. Então, deixa em ordem, isso ajuda com que a gente possa até aliviar o cansaço, né? Aqui tem um livro ali, Aprender a Descansar. É interessante isso, ele explica assim, às vezes a gente está cansado porque não deu um telefonema que a gente se propôs a dar. Ah, eu fiquei de ligar para tal pessoa. Aí, nossa, eu tenho que ligar para ela. E eu toda hora eu esqueço porque eu não anotei, de repente volta, tem que ligar. Nossa, tem que ligar. Na hora que eu ligo, é um alívio. É um alívio. Então, organizar isso, né? Tratar com mais caridade as pessoas, sobretudo os da própria casa. Quer dizer, tratar com caridade quem é de fora é fácil, né? Porque pega mal você chegar, né, não dar atenção às pessoas, ser rude com as pessoas, né? Então, pega mal. Tratar com caridade quem é de casa. Então, como que eu vou tratar as pessoas com respeito, com amor, com paciência, né? A gente esquece que os nossos familiares são nossos amigos. Pessoas de casa são nossos amigos. Nós os tratamos de forma rude às vezes. Então, de casa são nossos amigos, tratá-los com carinho, o sogro, a sogra, né? Tratá-los com carinho, são de casa. Suportar com bom humor as contrariedades da vida. Suportar com bom humor as contrariedades da vida. O espírito de penitência, nós devemos ter cuidado com a chamada soberba. Há pessoas que se mortificam com excesso de trabalho e se orgulham disto. Então, tem gente que, olha, trabalha muito e depois se orgulham disso. Eu trabalho muito, está vendo? E aí pronto. Então, o que poderia ser espírito de penitência se torna meio de vaidade e de comparar-se aos outros. Tornar-se autorreferencial, ou seja, as pessoas, quando a pessoa quer ficar no centro de todas as coisas, e a pessoa, por fim, começa a ficar dura com as outras. Então, quem exagera no trabalho vai tendo um esquema de vida que endurece de tal modo que até trata as pessoas com dureza. Mortifica-se, mas não é penitente, porque todas as coisas estão na medida da pessoa. Então, há pessoas que trabalham muito, fazem muitas coisas, torna-se dura, mas tudo que ela faz, você percebe que ela está cansada e está fazendo muitas coisas, mas não é penitência, ela está mortificando-se. A penitência me leva ao amor a Deus e às pessoas. E tudo que a pessoa faz está na medida dela. Trabalha muito, dia e noite, nossa, olha que exaustão, levanta cedo, lava a roupa, passa não sei o que lá, vai cozinhar, não sei o que, vai cuidar de menino, mas está tudo na medida da pessoa. O evangelho de hoje, né? O jovem rico, estava tudo na medida dele. Quando Jesus disse, vamos lá, agora vai vende tudo que tens, saiu da medida dele, ele, não dá, Senhor, não vou, né? Então tem pessoas que trabalham muito, muito, mas estão trabalhando sempre naquilo que elas querem, Então, se a gente chega para um tipo de pessoa dessa e diz assim, aqui, vamos fazer o seguinte, vamos sentar ali e tomar um café? Não posso, não sei o quê, porque ela está sempre na medida dela. Ela quer levar as coisas do jeito dela. Então, pronto. Mortificações em relação à comida, né? Há pessoas que comem muito pouco e outros comem com excessos de caprichos, né? Comer pouco, hoje nós temos um risco aí que é a anorexia, né? Tem pessoas que, jovens, né, vão deixando de comer, querem ficar muito magros, aí resulta em doença. Então a gente tem que ficar muito atento. De modo geral, a gente está lutando para não engordar. Então, assim, não, então deixa eu comer pouco, etc. Então,
Então a gente luta. Mas atenção para o que a gente chama de comer com excesso de caprichos e com requintes. Tem hora que a gente fala assim, não, eu gosto desse jeito, né? Não gosto de batata assada, tem que ser batata feito lá, não sei o que, tem que passar na manteiga, que é isso que é bom, né? Cuidado com isso, né? Então, às vezes, a gente vai criando exigências, caprichos que trazem dificuldades, né? Torcer o nariz quando oferece as coisas que não gostamos. Nossa, isso eu não gosto, né? Faz até assim, mexe o nariz, né? Igual naquela, como chama? Tinha aquela, a Gênia, né? Que fazia assim com o nariz, né? É nariz que ela fazia, era, né? Tem umas pessoas, é horrível ver isso, né? Você vai oferecer alguma coisa, coloca na mesa, faz uma cara assim, que a gente fala, meu Jesus sacramentado, né? Não, então, vão educar os jovens, né? E nós também, né? Então, deixa colocar, esforça em experimentar, né? Senão fica muito feio. Além de ser feio, olha, sinal de mortificação, né? Tem hora que, lógico, né? Tem coisas que são difíceis para a gente, né? Para um mineiro comer coisas do mar, a gente fica meio apreensivo, né? Vem aquelas perninhas de lula, etc. A gente fica assim, ai, ai, ai. É igual chicletes, né? Então a gente fica meio... É difícil, né? Então, mas olha, encontrar meios, a gente tem que ser criativo, né? Você, olha, não sei, deixa eu ver aqui, né? Só serve a salada, com muito jeitinho, né? Enfim. Bom, e vão respeitar, né? Que tem gente que fala, a gente está terminando de almoçar, vem com a pá de comida, fala assim, olha, come mais, tuf, né? Aí você fala assim, meu Deus do céu, não, 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 por favor, não, tuf, não, come um pouquinho mais é uma pá de... Vai até com a pazinha de pedreira assim para cooperar com a gente. Então vamos respeitar também as pessoas. A pessoa pessimista, desanimada, mas pode faltar, que falta alegria que transforma a vida. Então não deixar entrar o pessimismo e o desânimo. Ter a alegria que transforma a gente. A pessoa que age com amor próprio acaba ficando nesse desânimo, nesse pessimismo, uma tristeza constante. Por quê? Ela está sempre... É um amor próprio exacerbado, né? Então a pessoa, ela não se abre, então ela não quer se abrir, não quer mostrar sorriso, não quer demonstrar afabilidade, então ela acaba se tornando uma pessoa desanimada e, ao mesmo tempo, pessimista e fechada, com sinais de tristeza em tudo, né? Então, lutar contra isso, né? Pessoa que acaba agindo por amor próprio. A penitência não pode nos levar à prostração e à tristeza. Deve nos levar, vamos dizer assim, a um amor perfeito. Então, quando a gente faz as nossas penitências, ela nos dá alegria. Alegria de que, olha, Deus está permitindo que eu me torne santo e eu posso fazer o bem às pessoas. Dá-se muita importância em querer ser o centro de tudo. Esse é um outro problema, né? Tem hora que a gente fantasia até coisas que não aconteceram. Eu acho que fulano de tal hoje não me cumprimentou bem. Aí pronto. A partir daí, por causa de uma dúvida a respeito de uma pessoa, terá com todas. Terá com todas. E todas as outras pessoas serão vítimas do meu azedamento. Entende? Assim, muito cuidado, né? Ter controle sobre isso. Senão a gente vai achando, tá vendo? Foi comigo. Não sei o que lá. Tá bom. Pode ter sido, mas e os outros? O que tem a ver com isso? E as demais pessoas que têm estima por nós, o que tem a ver com isso? Saber assumir a penitência, não criar problema aos outros, né? Tem pessoas que fazem penitência que dá trabalho para todo mundo, né? Não, olha, eu resolvi que durante todos os dias da quaresma eu vou comer peixe. Aí resolve isso em casa e vira um problema, porque ele não cozinha, é a mãe que cozinha. Mãe, peixe todo dia fazendo favor. Virou problema para a mãe, virou problema para a família, né? Tem que comprar peixe todo dia. Não foi minha penitência, né? Então, tem hora que a gente inventa coisa que é problema para os outros. Eu sempre lembro daquela história lá do padre, meu amigo, que chegou uma pessoa, padre, eu fiz uma promessa e que eu tenho que cumpri-la. Sim, qual que é? Eu falei assim, não, que o senhor vai me levar
a pé, são 7 quilômetros, eu vou estar com os olhos vendados, o senhor vai me levar até tal lugar, vai estar uma mesa preparada, e quando eu chegar no lugar, eu vou tirar a venda e o senhor vai rezar a missa diante de mim. Oh, isso é problema, né? Estou lembrando também, aconteceu com esse padre também, que eu e ele ganhamos um presente, né? E a pessoa que foi nos dar o presente está assim, olha, então, eu tenho que colocar água, tem que fazer isso, não sei o quê, de tempos em tempos, tem que abrir. Ah, cuidado, porque você tem que pegar um pouco de sol, não sei o quê. Eu fui ouvindo aquelas instruções, quando a instrução é complicada, a gente não ouve, né? Então era tão complicado que eu já não estava ouvindo nada, né? Mas quando ela terminou, esse meu colega virou e falou assim, escuta, você está me dando presente é um problema, né? Tem hora que as pessoas dão problema para a gente, né? Aí pronto. Então, cuidado com os presentes que a gente dá para as pessoas, né? Eu te trouxe um presente de... Quer ver um presente que foi um problema? O Papa João Paulo II veio ao Brasil em 1980. Quando ele chegou no Nordeste, deram um jegue para ele. E virou um problema. Como levar um jegue para Roma, né? E o jegue ficou aí, né? O Genivaldo Lacerda, muito engraçado, depois fez aquela música, né? De quem é esse jegue, né? Então, enfim, isso para dizer que muito cuidado, que às vezes a gente dá presentes e escolhe penitência, que é problema para todo mundo, né? Não, minha penitência é ficar 1 hora calado. É um problema para todo mundo. Assim, como que eu vou ficar caladaço no meio de uma porção de gente, né? Você vai para o trabalho, o que foi? Você, não, a minha penitência é ficar calado 1 hora. Não fale comigo. Ah, mas você trabalha como atendente de telefone. Então, tem umas coisas que não funcionam, tá bem? Santa Teresinha, as suas faltas não ofendem a Deus. Se a gente souber retificar, mudar de vida e não criar problema aos outros, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, vou recorrer a ela que ela ajuda a gente, né? Não inventar coisas complicadas para a vida. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.